É isso aí, pessoal. Boa noite. Noite de. Hoje é quinta-feira já? Olha aí como é que o dia está passando rápido. Noite de quinta-feira. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento, transformação. Minha convidada é a Karina, terapeuta. Vamos aqui colocar uma foto. O som de Gilberto Gil, A Paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz Calma. nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao Oi, Pronto! Chegamos! boa noite. Ouviu a canção que eu coloquei aqui? De Eu Gilberto ouvi. Gil, A Paz. Hoje vamos falar sobre leveza, né? Transformação, desenvolvimento. E eu quero agradecer por aceitar o convite. Eu te agradeço muito, Thiago, por essa oportunidade de estar aqui com você, de falar um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho, da gente se conectar também. Fiquei muito feliz, viu? Ok. Bom, conforme a galera vai chegando aí, por favor, pode se apresentar para o nosso público? Quem é a Claro. Karina? Meu nome é Karina Lozov. Skarlozov, hein? Karina Skarlozov. Eu costumo falar Karina Lozov, mas é Karina Skarlozov. Eu sou filha da Roseli e do Pablo. Eu tenho 33 anos. Minha formação base, eu sou advogada, mas através do caminho de autoconhecimento, me tornei terapeuta, trabalho com desenvolvimento humano, com propósito de vida, principalmente mais focado nas mulheres, porque foi algo que, nesse ano de pandemia, foi algo que eu trabalhei várias questões comigo mesma e com as minhas clientes e percebi que era algo para que eu tinha habilidades para ajudar as mulheres. Então, pude participar aí de muitos casos aí de mulheres se desenvolvendo e se transformando, se alinhando ao seu propósito. Eu sou uma sonhadora, amo estudar, amo me desenvolver e amo compartilhar e trocar com as pessoas. Para mim, o contato humano, o olhar nos olhos, o ver alguém sorrindo, enfim, é o que me move, sabe? Maravilha. E como é que você descobriu esse dom que podemos dizer de ajudar o próximo? A vocação. Então, Thiago, é engraçado, né? Mas eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, assim. Sempre foi algo que acho que é uma característica minha, né? De gostar de ajudar as pessoas. Desde a escola, eu sempre fui aquela amiga que não gostava de deixar ninguém excluído, alguém que não fazia parte da turma. Eu sempre estava preocupada meio que com a organização, de estar todo mundo bem, enfim. Mas eu não reconhecia essa característica, né? Era algo que hoje eu vejo que é algo muito natural, mas que só com o caminho de autoconhecimento que eu pude realmente validar que essa era uma habilidade minha. Mas principalmente quando eu fundei uma ONG com amigos, né, em 2016. Lá ficou muito forte essa questão de querer ajudar as pessoas e de me colocar ali a serviço e de sentir muita alegria e muito prazer em contribuir, né? Em poder me conectar ali a uma rede do bem e ver pessoas que estavam em vulnerabilidade e a gente contribuindo. Então ali acho que ficou, acho que muito claro para mim, sabe? O quanto isso era algo que me fazia muito bem, que eu gostava muito, mas que às vezes eu até exagerava. Então era aquela história que às vezes eu fui aprender como terapeuta, estudando como terapeuta, qual que é a postura que a gente é um bom ajudante, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente, como se a gente
quisesse tirar o aprendizado das pessoas, a gente se metesse às vezes onde a gente não foi chamado. Então, eu diria que eu pendulei, eu fui para viver um extremo para aprender a postura de um bom ajudante. E hoje, como terapeuta, eu me vejo mais centrada nessa postura, sabe? Maravilha. E uma pergunta que eu tenho, como é que era a sua infância? Vou botar uma imagem aqui. Eu gostaria que você comentasse. Nessa foto eu tinha 3 anos, foi no meu aniversário de 3 anos. E eu sempre fui uma criança assim que gostava muito de dançar. Dançar sempre foi algo que a minha criança ficava muito livre, mas eu era uma criança muito séria e os meus pais até falam que eu não era uma criança tão moleque, arteira, que fazia muita arte assim, bagunça. Oi, Biel, Opa, um abraços. sobrinho, né? A gente tem que dar um oi. Mas assim, eu já gostava muito de me vestir bem. Essa roupa eu que escolhi. A minha mãe falava muito Olha, que eu já tinha opinião e falava, eu quero essa roupa, a tal roupa não fica boa. Então, eu fui uma criança. Graças a Deus tive o amparo da minha família, né? Uma família estruturada. Sou a mais nova, né? De quatro. Então, sempre fui mimada. Tenho 2 irmãos mais velhos, né? Uma irmãzinha, a primeira que não nasceu, que é uma estrelinha. Mas, foi uma infância muito boa, assim. Acho que eu não posso reclamar. Apesar de ter muitas memórias que eu brinco com a minha mãe no chiqueirinho, porque por ser a última, ela não tinha muito tempo para ficar comigo. Eu ficava escutando rádio dentro de um chiqueirinho bebê, e que a gente chama de chiqueirinho, daquele cercadinho, né? Mas eu era muito feliz ali. E gostava de música já. Você vê que a música, a dança já estavam muito presentes ali desde a minha criança. coisas que já Essa estavam foto com a já minha na mãe. personalidade. Já. Bom, aqui a gente pode simbolizar através da imagem cuidado. E o que o Cuidado. cuidado simboliza para você? Cuidado, eu acho que é cultivar, sabe? Cuidado é falar de amor. Eu acho que quando a gente cuida da gente e cuida de quem a gente ama, a gente nutre de amor, sabe? A gente rega as nossas relações e então acho que isso move a gente, sabe? A gente tá aqui, a árvore ela não come os próprios frutos, né? Então acho que o cuidado é uma forma da gente poder contribuir e compartilhar os nossos frutos. E sem dúvida, meu maior exemplo de cuidado é a minha mãe. Ela sempre foi uma super mãezona, assim, e cuidou muito da gente de ensinar tudo, sabe? A comer, a falar. Ela, graças a Deus, pôde estar com a gente, ser presente. Então, e dizem, o Bert Hellinger, que é um criador da constelação familiar, que é a técnica terapêutica que eu trabalho, ela fala que o sucesso tem a face da nossa mãe. Então, Olha, muitas vezes, quando a gente não consegue olhar para nossa mãe com amor, com admiração, a gente tem julgamentos com ela, isso impede que o fluxo de amor que vem dela chegue para a gente e que a gente possa acessar sucesso e abundância. Então, se resolver com a nossa mãe, é acessar esses nutrientes e esse combustível aí para a gente poder seguir para a vida. e o que podemos aprender com os valores da família? Que é o momento em família. Para mim, a família é minha base, sabe? Meu porto seguro. Estar com os meus sobrinhos é uma delícia, assim, com os meus irmãos, poder brincar com eles. Eu acho que meu maior sonho é construir uma família. Eu acho que é o maior legado que o ser humano pode deixar. É um filho, é uma continuidade, sabe? É cultivar uma família, que é onde a gente trabalha os nossos maiores desafios também, né? Grandes desafios e desavenças estão, né, nas nossas relações familiares, mas ali está muito do que a gente precisa pegar de insumo de aprendizado para poder ter sucesso na vida. Então, quando eu olho aí para os meus pais, eu fui descobrir as habilidades da Karina que vinham do Pablo e da Roseli.
E enquanto eu não me conectei a isso, eu não tinha força para ir para a vida. E enquanto eu estava presa no julgamento, né, em querer julgar o homem e a mulher e não tomar para mim a sabedoria, né, do meu pai e da minha mãe que me deram a vida e que deu certo, tô aqui respirando e a gente está aqui. Então, para mim, a família é onde a gente pode tomar força, é o nosso primeiro círculo de amor, é onde a gente pode se desenvolver ou não, né? E também tem histórias de pessoas que às vezes não puderam estar na sua família de origem, foram cuidadas, desenvolvidas por outras pessoas com muito amor. E na constelação familiar, no trabalho que eu faço, a gente consegue também dar um lugar no coração para essa história, sabe? Porque eu acredito que nada é por acaso. Onde a gente é plantado e colocado tem um propósito para gente se Verdade. desenvolver e gerar alguma coisa de bom dali. Bom, você falou sobre propósito e alguns minutos antes de entrar aqui para o público, né? Ver essa transmissão, falamos muito do propósito. Então, quando identificamos o propósito em nossas vidas, a nossa vida ganha mais sentido? Sem dúvida. O propósito para mim significa a razão de existir, significa a gente reconhecer de onde a gente vem, as nossas partes, sabe? As nossas habilidades, as nossas paixões, os nossos medos, os nossos sonhos. Então, é como se a gente precisasse, de uma certa forma, fazer uma escavação com essa jornada de autoconhecimento sobre a gente, para que a gente consiga se conectar a esse caule, essa raiz, para que eu consiga olhar para o meu sonho e ter força, sabe, de seguir, né, de batalhar, de ter resiliência, de acordar todo dia e fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, para mim, assim, foi me preencher, sabe, me conectar ao meu propósito foi me preencher de mim mesma, sabe, de me preencher da minha história, de quem eu sou, e parar de buscar tanto fora, né? Que eu acho que eu buscava muito no ter coisas, né? Antes de eu compreender esse significado, talvez menos material, né? Mais de sentir, mais que não é tangível, né? Tem um lado até espiritual, né? Do propósito que tem a ver com a gente reconhecer que a gente é alma antes de ser corpo. Então, é um trabalho bem profundo, sabe? Que para mim foi a minha busca, foi o que me moveu aí quando eu reconheci que eu não era feliz sem essa conexão, sabe? Bom, aqui falamos sobre o propósito. Agora eu vou dar a liberdade a você a fazer a volta, digamos assim, vamos trocar os papéis, que eu havia falado da minha experiência e você achou que é interessante também comentar aqui para que o pessoal possa ouvir e também ver. Então, pode assumir também. Gente, a história do Thiago é muito linda. E quando ele me convidou aqui para fazer, né, essa entrevista, a gente se conheceu aqui de forma online. E eu falei, poxa, quero te conhecer, quero olhar para você, né, para os seus olhos, que pelo menos isso a gente pode fazer pela internet. Ele é do Rio e tem uma história muito linda aí de resiliência, de buscar os talentos dele. Então, eu queria que você contasse, Thiago, como é que você chegou aí, né, a ser locutor, radialista, descobrir essa habilidade? Conta pra gente. Bom, eu confesso que nada nessa vida se a gente for fazer, eu vou ser, vou tentar. Não, as coisas foram fluindo naturalmente. Como eu havia lhe falado no privado aqui, no nosso bate-papo online, eu não conseguia oportunidade de emprego, mas aí eu fiz a minha própria oportunidade. O que é você fazer a própria oportunidade? É sair da sua zona de conforto. É você ter ação. E como diz a lei da física, toda ação gera o quê? Uma reação. E a partir do que você toma ação, os frutos vão sendo colhidos de acordo com o tempo. Então, eu era um cara que não conseguia emprego em... Vamos botar um exemplo assim. Tentava em fábrica, espalhava currículo, assim, assado, até posto de gasolina, vários lugares. Eis que chegou o momento que eu fiz, comecei a ter a minha iniciativa. Vender sanduíche natural, guaravita, doce, bala, jujuba, em bairro. E dali as pessoas foram falando, puxa vida, mas Thiago, você tem uma voz bacana, você já procurou fazer algo do tipo de locução?
Você já procurou uma rádio? Então, nasce o quê? Aquele contato da conexão, que tantos falamos aqui, tanto comentamos. Aí eu vou ouvindo assim, puxa vida, tem sentido, é verdade. Eu tenho uma voz, mas eu posso correr atrás. Comecei a pedir oportunidade. Deixa eu só participar no programa de rádio aqui. Participar de programas aqui de rádio do Rio. Aí dali veio a experiência de fazer locução mais voltada àquela animação em evento. Aí depois locução gravada. Depois uma locução mais assim, linha comercial. Aquela famosa porta de loja. E dali fui ganhando meu dinheirinho. Tentei fazer algo que eu vi que hoje não é para mim, porque na nossa vida a gente pega uma experiência que é negativa e transforma em positiva. O que eu fiz? Eu tentei o militarismo, por achar bonito aquela coisa toda, o cara usar uma farda, o cara ter uma patente, mas eu vi que não era para mim. Eu vi com o tempo que a comunicação sim é para mim, de um modo resumido, para não estender muito, era para mim. E hoje eu vejo que o sucesso não está somado assim. É muito bacana você ter uma posição social, legal. Mas o sucesso é o que você está sentindo no momento, o que te faz bem. Exatamente. O que te faz realizar nesse exato momento? Minha realização é estar aqui com você, é estar com a galera que está vendo aqui a live, com os que vão ficar também, os que vão ver gravado também. Então, isso é realização, você ter o sucesso do que você se sente bem, ou seja, o bem-estar, o prazer do que você anda produzindo. Então, aí vem essa soma aí de lives, a ideia de fazer uma live meio estilo entrevista, vem somando esse giro de network, que até chegar aqui na Karina, estamos aqui hoje conversando. Então, eu acho que a resiliência soma muito, né? Soma. Soma. Não, e a sua história, ela é a prova de que você saiu da zona de conforto, né? Não estava fluindo algo que você estava buscando. E você criou essa oportunidade, né? Começou a vender lanche e tudo mais. Não paralisou, porque acho que o grande desafio aí é a gente não parar quando algo não dá certo, né? Oi, Pedro. Oi, Gabriel. Então, Opa, acho que abraços. quando a gente algo não dá certo, algo na nossa vida que a gente quer muito, que a gente tenta não tá fluindo, é a gente parar para analisar, né? Será que é por ali? Será que tem um outro caminho, uma outra oportunidade? E a ação trouxe para você um feedback das pessoas de uma habilidade sua que talvez você ainda não reconhecia, e aí te levou para um outro caminho. E comigo foi um pouco. Aconteceu isso um pouco no sopro, né? Quando eu fundei a ONG, eu tinha que usar muito a minha comunicação. Eu acabava representando a ONG em eventos, em palestras. Eu precisava captar recursos para ajudar as pessoas, né? Conectar voluntários, falar de como funcionava o trabalho. Então, e eu ficava muito feliz ali contribuindo, e eu estava usando um talento meu que eu ainda não reconhecia. Eu queria ser juíza. Então eu queria julgar as pessoas, eu era toda certinha, tal, e julgava as pessoas porque eu queria ser juíza. Então, quando eu percebi que eu falei, nossa, eu não quero julgar, eu quero ajudar, eu quero acolher as pessoas. Eu não quero ficar presa à moral do que é certo e errado. Quem sou eu para julgar alguém? Sabe? Eu quero ajudar a pessoa a ser feliz, a se desenvolver e a se transformar para que ela seja feliz, não para que ela seja certa ou errada mediante o olhar de alguém, a moral ou a lei, enfim. Então, hoje, acho que eu cheguei num lugar em que eu estou muito mais conectada com a minha alma e me conecto hoje com a alma das pessoas, sabe? Então, a sua história é muito, muito linda. Parabéns, viu? Bom, eu agradeço até por fazer essa mudança, né? Eu já acho que a vida é feita de mudanças, né? O que a mudança pode colaborar em nossas vidas? Através de uma ação. Então, na minha visão, assim, a vida é uma certeza, né? A vida é impermanência e mudança. Então, a gente muda o tempo todo. E eu acho que quando a gente aceita que a vida traz essa impermanência e a mudança, a gente torna a vida mais leve. Torna a nossa vida mais leve, as nossas relações mais leves. Porque quando a gente cria uma expectativa, a gente sofre. Porque a outra pessoa pode mudar, no meio do caminho podem acontecer coisas. Só que à medida que essas coisas também acontecem, que vão além do meu controle, eu também descubro que eu posso lidar com isso.
eu também descubro novas habilidades, novas sensações, novas pessoas, novas experiências. Então, a mudança faz com que a gente cresça, né? Com que a gente se desenvolva. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, pai, mãe querendo proteger um filho de uma mudança, né? Uma mudança de escola, uma mudança de casa, uma mudança de país. Só que a gente não enxerga ou não percebe que aquele serzinho vai dar conta e vai aprender um montão de coisa com a mudança que vai acontecer. E vai estar preparado para outras que virão que não serão planejadas e programadas. Então eu vejo a mudança como algo muito positivo. E conta aí pra mim e pra galera, como é que você se aproximou desse cara? Aqui vocês estão em um evento. Sim, aqui aí a gente está num curso, no Leader Training, que é um curso que o Robson era terapeuta, e eu fui treinando, aí eu fui dindinha do curso. E foi um presente, né? Porque foi no momento que eu saí do trabalho, eu tinha me separado, então eu tava com uma sensação, tava muito triste. E o meu irmão, que tinha feito esse curso, falou: vai fazer o curso, vai te fazer bem, né? E eu não me envolvia muito em autoconhecimento ainda. Eu tinha começado a fazer yoga, que já estava começando a me ajudar a me conectar comigo, a meditar, a sentir o meu corpo. E aí o Robson foi o meu terapeuta, foi quem eu conheci no curso e se tornou meu terapeuta durante 2 anos. E aprendi um montão de coisa, porque ele é uma pessoa que tem humildade e que compartilha conhecimento e que adora ver a gente também se desenvolvendo, é super empreendedor. Então também tinha uma trajetória de mudança de carreira, mais velho, porque era engenheiro, trabalhava com outra área e tinha recentemente feito uma transição para terapia. E ele enxergava em mim um potencial que eu ainda duvidava, porque eu estava num momento difícil. Então, o terapeuta, um facilitador, que é hoje o meu trabalho, ele tem um pouco essa missão, sabe? E de ter essa habilidade de ajudar o outro a enxergar as habilidades, a potência, a luz dele que ele ainda não conhece, ele ainda desconhece. Então, o Robson foi meu terapeuta, me ajudou a passar por esse momento em que eu ainda estava muito perdida. E aí, depois disso, eu fundei a ONG, trabalhei na ONG, a gente ainda continuou conectado, ele como meu terapeuta, depois ele ajudava, apoiava a ONG, mas ele ainda falava: você vai trabalhar comigo, não sei o quê, você vai ser terapeuta. E eu ainda falava: não, não vou. E achava que não era o meu caminho, resistia. Mas depois, quando realmente encerrou o ciclo na ONG, que eu falei: bom, aqui eu já contribuí, já pude fazer o que eu percebi que tinha um caminho de desenvolvimento humano, que não ia acontecer mais ali para mim através do voluntariado, que era a terapia, ia ser uma ferramenta, e ele me ajudou a dar os passos para colocar isso em prática, sabe? Com muita humildade. Então, no ano passado, eu fui para o Resiliência Humana e comecei a ajudar desde as coisas mais simples, do e-commerce, atendimento ao cliente, falar com as pessoas, aprender com muita humildade como que funcionava os bastidores, até por conta que não foi fácil encerrar o ciclo com um sopro, porque foram 3 anos de muito amor, muita dedicação, de também muita resiliência, a hora que eu tive que perceber que ali o meu ciclo tinha se encerrado e que eu ia precisar desapegar, de certa forma, dos meus amigos, daquela zona de conforto que eu já estava, para ir para um novo caminho, né? E mudar de novo. Então, teve um momento de luto que eu precisei passar. E para você perceber, ó, se passaram 9 meses, eu atendo como terapeuta já desde o final do ano passado, enfim, desde janeiro principalmente, a pandemia acabou dando uma deslanchada, assim, até nessa parte da minha carreira, porque me deu muita coragem de, poxa, as pessoas estão precisando agora, tem muita gente mal, então eu vou ajudar as pessoas, sabe? Então foi uma grande oportunidade, assim, para eu me jogar e poder colocar em prática o conhecimento terapêutico mesmo, que eu vim estudando há anos, mas eu não pensava em ser terapeuta, eu estudava para mim até então. Então foi algo que aconteceu. E à medida que eu fui me entregando esse ano e naturalmente
o meu nicho acabou sendo de mulheres, né? Eu atendo alguns homens, mas é mais voltado para mulheres e ajudando as pessoas que estavam em depressão, saindo de uma depressão, tirando um sonho da gaveta, se alinhando a seu propósito e realizando um sonho, abrindo uma empresa, enfim, ou sabe, empreendendo, Uhum. indo para a vida, tendo relacionamentos saudáveis, isso também me encorajou, né? Então, eu também falei, poxa, eu tinha um sonho de criança de ter uma loja de roupa. Eu falei, por que que eu não fiz isso até hoje, sabe? E uma amiga Legal. me cutucou nisso, sabe? Foi um canal para mim de falar, por que não? Né? Porque eu sempre muito conectada com essa questão de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, de alma. E eu sempre falo, não importa o que a gente faça, sabe, Thiago, mas é o como a gente faz. Então, eu posso varrer um chão, eu posso vender um bolo. Como eu já fiz na época de faculdade, eu vendia bolo, as pessoas gostavam do meu bolo e eu vendia bolo porque isso ajudava a pagar as minhas coisas lá. Eu estava comprando um apartamento na época, enfim. E graças a Deus era para fazer algo assim, não era para eu sobreviver, mas eu sempre tive muita humildade, sabe? De começar de novo, de aprender e de colocar muito amor naquilo que eu decido fazer. Então, eu não tenho medo, assim, sabe? De recomeçar, de aprender uma coisa nova, de sair da zona de conforto e ajudar as pessoas a fazerem esse movimento, sabe? É muito gostoso, assim. Aqui eu coloquei a imagem, se trata do projeto, né? Do Sopro de Amor, da ONG. Sim. Aí Vou tomar comentam, uma quem água. são as pessoas? Eu vejo aqui que tem três mulheres aqui. Aqui são três mulheres. Tem a de azul, é a Fernanda, que é minha melhor amiga. Ela fundou o Sopro comigo, assim, e era meu braço direito lá, era quem. Muitas vezes eu sou muito de ter ideias, e a Fê, ela me ajudava a colocar essas ideias na prática, sabe? Em slides, em imagens. Então, assim, as apresentações, muitas das apresentações e coisas do Sopro, de imagem, de comunicação, ela que me ensinou, ela que me incentivou, ela que criava. E era muito engraçado. A gente batia um papo e a Fernanda tirava aquilo, ela entendia o que eu estava falando, sabe? A apresentação estava pronta, como se fosse a mesma pessoa falando e fazendo, assim. Aí tem a Fê e a Carol também na foto, que eram duas voluntárias que também se tornaram amigas, duas lindas, que, enfim. Já que Aí já em foi, outra ocasião, aí em outra ocasião, aí foi numa palestra no, em que a gente começou um trabalho de voluntariado numa universidade. Foi uma palestra para 400 alunos aí no primeiro dia de aula, em que eu estava contando a história do sopro, que ele nasceu através de um sonho, e quem a gente ajudava, e como a gente pode, em pequenas atitudes, contribuir com a vida de alguém, seja lá quem for, mas como a gente atuava, né, na ONG, enfim, como que o projeto funcionava e tudo mais. bom, todo objetivo, né, todo projeto, a gente sempre espera uma resposta. Qual foi a resposta? Olha, eu digo que o sopro, na verdade, ele nasceu, imagina, eu literalmente sonhei, eu dormi, né? Eu tava nas vésperas dos meus 30 anos, tinha passado por esse curso de autoconhecimento, então eu tinha descoberto um amor gigante, e eu literalmente sonhei com a minha festa de 30 anos com um beneficente, né? Em prol, enfim, de ajudar, mas um momento de alegria, com amigos, do jeito que aconteceu mesmo. Então eu saí pedindo ajuda das pessoas, meio que sem pensar num resultado. Eu só queria, de uma certa forma, fazer aquilo acontecer, sabe? E eu falava pra eles, a minha expectativa sempre foi muito baixa, de falar, gente, se tiver nós amigos, uma barraquinha de hot dog, uma caixinha de som, a gente vai se divertir. Só que os meus amigos que vinham pra mim no sonho e que eu fui pedir ajuda, tinham muitas habilidades para fazer eventos grandes, né? Eles tinham muitos contatos e faziam desde salão do automóvel, Congresso Nacional de RH, casamento. Então, assim, e os contatos que a gente tinha, a gente mobilizou uma rede, tinha muita gente querendo ajudar e não sabia como. Então, assim, o evento foi gigante. Em 36 dias, a gente fez um evento que foram mais de 1.000 pessoas. A gente arrecadou R$ 37 mil na época.
Então foi uma grande surpresa e a gente começou a ajudar crianças com paralisia cerebral. E aquilo gerou um movimento lindo, sabe? De amor, das pessoas se ajudarem, da troca dos voluntários e de todo mundo se desenvolvendo e se transformando através do sopro. Então, para mim, o sopro foi uma escola, sabe? De acreditar no sonho, de acreditar na nossa capacidade, de perceber o poder que a gente tem de colaboração, que quando a gente se une às pessoas, quando a gente segue a nossa intuição, o nosso coração, as coisas acontecem. E que o quanto eu não querer controlar o resultado e a expectativa, né? Porque o objetivo era simplesmente fazer algo para ajudar alguém, grande ou pequeno, as coisas acontecem. Então, para mim, o sopro, ele é uma grande escola, para mim até hoje, assim, de qualquer coisa que eu vá fazer, tem muitos aprendizados lá. Então, é só eu voltar lá e revisitar que eu lembro da minha capacidade, que eu lembro que eu posso confiar no ser humano, que eu lembro propósito, enfim, alegria. Eu vivi, assim, 3 anos muito felizes, sabe? De proporcionar isso para as pessoas. E a gente preparava o evento com muito amor, com muita alegria, com muita dedicação, para que aquelas horas fossem muito especiais para todos os envolvidos, sabe? Então, foi Bacana. um presentão, assim. Você falou aqui as palavras alegria, e a alegria ela está também associada ao que eu vou perguntar agora. O que podemos aprender com a palavra empatia? Empatia. É, Olha, para mim, assim, a empatia é uma habilidade minha. Até no livro lá dos Descubra Seus Pontos Fortes, ela aparece como um dos meus 5 principais dons, talentos. Então, eu tenho muita facilidade de me conectar com o que o outro está sentindo, né? De me colocar no lugar do outro, de não julgar. E, e no sopro, acho que isso era uma grande ferramenta, né? A gente o tempo todo estava querendo ajudar e se colocando no lugar de quem era vulnerável, né? De querer ajudar. E eu acho que a empatia, ela cria uma ponte, né? A empatia é eu lembrar que eu só consigo ter um olhar, né, da minha vida, do sapato que eu calço, que é muito limitado, porque o outro tem uma história, o outro tem uma visão e um prisma da vida completamente diferente do meu. Então, a é. empatia faz com que a gente consiga criar uma ponte, uma conexão entre histórias e pessoas completamente diferentes. Então, para mim, a Paula tá aqui, né? Eu vou acenar para ela, ela já mandou já um emoji. Empatia que eu senti pela Paula e por você, né? É muito raro, né? É raro nos dias de hoje sentir a empatia, do seu ponto de vista. Olha, para mim não é, mas eu acho que a gente a gente é criado muitas vezes, acho que até culturalmente, enfim, acho que por diversos motivos a ser muito crítico, sabe, com as outras pessoas, a julgar as outras pessoas e a ser competitivo. E eu acho que quando a gente vai para esse caminho, que a gente se desconecta da empatia e da colaboração, a gente perde. A gente vive a escassez, Verdade. a gente não vive a alegria. Então, as pessoas que treinam, né, um olhar empático para o outro, para a história do outro, né, por mais que a pessoa faça algo que a gente não consegue compreender, né, aquilo como errado ou certo, sabe? A gente julgar, a gente não sabe o que está por trás daquela história. Então, acho que a gente perde muito quando a gente quer ir para esse lugar. E quem perde é principalmente quem julga, né? Porque o outro que vai receber o julgamento, que vai deixar de receber ajuda, isso não vai talvez interferir tanto, mas eu acho que a gente perde a oportunidade muitas vezes de aprender algo com quem é diferente da gente, sabe? E também a empatia está ligada ao que você falou, a importância do contato, o olhar. O olhar. O que você aprende com contato, o olhar? Você falou que queria, há minutos atrás aqui, vamos fazer uma videochamada porque eu preciso sentir o contato, o olhar. O Sim. olhar simboliza o quê?
Olha, é engraçado, né? Mas o olhar, para mim, é até uma história ligada às crianças com paralisia cerebral da Casa Betinho, que a gente ajudava no sopro. Elas têm muita dificuldade de se comunicar, né? E elas não falam, né? Muitas não andam, enfim. E a forma da gente se comunicar com elas, muitas vezes, era no olhar e no toque físico. Uhum. E sabe, o olhar, a gente sorri pelo olhar. A nossa alma, a janela da alma está no nosso olhar. Então, Verdade. tem brilho no olhar. A gente se conecta com o outro, a gente vê o outro. Então, quando a gente olha nos olhos, a gente enxerga o outro. É como se eu dissesse, eu vejo você, sabe? Eu te reconheço, você pertence, sabe? Você tem importância. Então, a gente se conecta, sabe? Então, para mim, o contato físico, quando é possível, a presença é muito importante. E o olhar. Eu acho que ele faz com que a gente, que às vezes a gente está com raiva de alguém, acontece alguma situação, mas quando a gente para conversar e se olha, é muito difícil a gente não devolver a harmonia quando eu vejo o outro, quando eu percebo o outro. E fica muito mais fácil de eu exercer a empatia até, né? E o que podemos aprender com a tão sonhada busca da felicidade? O que você entende do conceito palavra felicidade? Ai, Thiago, para mim felicidade tá nas coisas mais simples hoje em dia. Eu me sinto muito feliz, assim, no dia a dia, sabe? Putz, de poder comer uma comida, de sentir o sabor, de sentir o cheiro, se tá sol, se tá chovendo, de acordar, abrir os olhos e falar, putz, o que que eu vou aprender hoje? O que que vai acontecer no meu dia? Claro que eu tenho um planejamento e tudo mais, mas fluir, sabe? Me permitir. Então, para mim, mas assim, o que mais me lembra a felicidade é a natureza, eu acho. Natureza. Estar próximo da natureza, na praia, sabe? Com as pessoas que eu gosto, enfim, com a família. É muito gostoso, assim. É como se fosse o ápice, vai. Falar, nossa, o que que. Ali é muito difícil eu não estar feliz, vai. Mas hoje eu acho que eu consigo, por conta de toda essa trajetória, de estar conectada mais, acho que na simplicidade, sabe? Num abraço, numa gargalhada, enfim, acho que tá nas coisas mais simples da vida, a felicidade. Bom, e uma coisa que eu queria aqui também deixar nessa entrevista, como a gente faz para acolher o medo e fazer o caminho do amor? Algo que você também já comentou, né? Sim. Eu sempre fui Qual uma é o criança. passo? Qual é o passo? Eu vou falar assim, é engraçado, mas eu sempre fui muito medrosa, né? Uma criança medrosa. Eu não ia naqueles brinquedos. Eu tenho até traumas, assim, de ter que parar brinquedo de parque da praia, essas coisas, porque eu ficava morrendo de medo. Chorava. Então eu queria muito controlar, né? Eu estava sempre muito no controle das situações. Então eu sofria muito com medo. Medo de viver, medo de perder as pessoas que eu amava. Então, para mim, a gente é guiado pelo amor e pelo medo. Então, é óbvio que a gente sente medo. A gente é ser humano. A gente é vulnerável, a gente é imperfeito, a gente vai errar. Mas à medida que eu aceito isso, que eu aceito que o meu medo existe, que eu aceito que eu vou errar, que eu aceito que eu não controlo e que talvez eu vá perder pessoas que eu amo, né? Que eu aceitei que eu não ia mais continuar vivendo grudada com os meus amigos que estão aí na foto. Eu senti muito medo de caminhar depois sozinha, entende? Mas a gente pode acolher o nosso medo com amor e até pensar o que de pior pode acontecer, né? O que que eu vou perder se eu quiser ficar presa no medo? Mas se eu soltar, se eu confiar, se eu praticar coisas que vão me levar para uma frequência do amor, né? Uma frequência alta, porque a frequência do medo ela é bem mais baixa do que a frequência do amor. Então a gente consegue no nosso dia a dia, através de ações, né, de meditação, de atividade física, de escutar uma música, de falar, de dar um elogio ou um feedback positivo para alguém.
de escutar notícias positivas, de ler um livro que fale de coisas positivas. Isso tudo faz com que a gente treine a nossa mente e trabalhe as nossas emoções para o caminho do amor. E escolha o caminho do amor. E Verdade. acolha o nosso medo. Agora, se eu ficar só escutando notícias negativas, conversando sobre coisas que me disparam medo. Então, assim, onde a gente trabalha o medo de forma segura? Na terapia. Lá é um lugar para eu falar do meu medo, para eu entender a causa do meu medo. Se é na rejeição, como eu descobri quando eu era bebezinha, quando eu estava na barriga da minha mãe. Porque à medida que eu tomo consciência, esse medo para de me dominar. E aí é como se eu visse que ele é pequenininho e eu sou gigante, que eu tenho total capacidade de lidar com ele, sabe? Então, mas se eu ficar falando, nossa, eu tô com medo, eu tô com medo. Sabe quando a gente tem, nossa, eu tô com muito medo de ser assaltada e eu sou assaltado? Parece que a gente Sim, atrai isso. Porque se eu fico vibrando nessa frequência do medo, eu atraio pessoas, coisas que estão nessa mesma frequência. Então, a hora que a gente aprende que a gente é responsável por tudo que acontece comigo, poxa, eu vou começar a vibrar na energia do amor. Vão acontecer coisas que não são legais o tempo todo? Vão. Faz parte da vida, a impermanência. Mas a gente aprende alguma coisa e logo a gente tem que trabalhar para voltar para nossa frequência alta de amor, de gratidão, de alegria. concordo. E esse momento aqui, comenta pra gente. Foi Ah, muito e esse importante, hein? momento foi muito incrível. Uma amiga que faz um evento Yoga Lifestyle que até vai, acho que vai ter de novo no Resiliência, se eu não me engano. E a Monja Coen foi dar uma palestra e eu fui pedir, comprei o livro dela e pedi para ela assinar e ela estava conversando comigo aí. E foi um momento de conexão, de troca, de olhar nos olhos. Enfim, foi bem incrível assim conhecê-la. Bom, através da foto a gente viu que foi uma explosão de empatia, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais do encontro. Ah, então, é engraçado assim, mas nessa hora ela, nossa, até se eu soubesse eu tinha pego o livro que eu tenho ainda, tem uma dedicatória dela no livro. E ela escreveu uma mensagem que eu lembro que me impactou, assim, que tinha falando para eu sempre colocar amor nas coisas que eu fizesse. Foi bem como se ela tivesse feito uma leitura, sabe, da Karina, assim, em poucos segundos, assim. Então foi bem legal. Ela estava falando sobre a palestra, era como a gente trabalhar, que o sofrimento era uma escolha, né? Sim? Então a gente pode até ficar triste, mas continuar no sofrimento é uma escolha. E é verdade, né? A gente tem a escolha de transformar, né? Um momento triste, um momento difícil da nossa vida, que eu costumo dizer que é pegar o limão e fazer uma limonada com ele. E seguir em frente, pegar o aprendizado e seguir em frente. E não ficar pegado ali ao que deu errado, sabe? Sofrendo. E a pessoa que espera muito, está perdendo a oportunidade? Ah, sem dúvida. Quando a gente. Eu costumo dizer que assim. O meu pai fala isso pra mim e eu tenho repetido isso muito para as pessoas. Ele fala às vezes assim: você está muito parada, vai pra ação. Ele fala pra mim, porque o meu pai ele é muito ativo. E eu trabalho com coisas muito intelectuais, né? Então, ele não entende muito. Imagina, ele trabalha com comércio, com aço. Então, para ele entender essa parte de desenvolvimento humano, essa parte tão sutil, é mais desafiante. Eu explico para ele e tudo mais, ele me apoia, mas ele fala muito. E ele tem toda a razão, porque ele fala, o ser humano, a gente foi feito para ir para ação, para fazer uma atividade. A gente corria, a gente caçava, isso está no nosso DNA. Então, quando a gente fica muito parado, a gente vai ficando medroso. A gente vai ficando Verdade. com medo de dar o próximo passo. E quando a gente muitas vezes vai e faz, naquele próximo passo, eu ganho um aprendizado, eu ganho uma nova consciência, que foi aquilo que você contou da sua história. Você foi vender os lanches e os sucos, e aí falaram, poxa, Thiago, você tem uma voz incrível, você podia ser locutor. E aí você falou, opa, posso estudar isso, me preparar, e você tá aí.
E assim foi comigo também na minha trajetória. Conforme eu fui dando passos e tomando ações, aquilo foi tendo consequências e aí a gente vai caminhando. Agora, o perigo está quando a gente passa. Eu costumo falar que a cura está no movimento. E eu acredito muito nisso. Então, qual a próxima ação que a gente vai dar para resolver um problema atual, né? Depende muito da gente. Verdade. Olha, eu aprendi, aqui tem uma galera chegando, eu vou acenando. Eu aprendi aqui uma frase que eu desenvolvi. Eu gostaria que você fizesse uma análise, né? Nunca espere pela boa notícia, seja a própria boa notícia. Tem muita gente esperando pela boa notícia? Exatamente. Não quer ser a própria boa notícia? Eu acho É que a um lema gente. meu. Eu concordo com você, viu? Eu acho que. Eu gosto muito de pensar assim. Eu acredito em Deus, né? E eu acho que Deus, ele deixa disponível pra gente, assim como se a gente pensar e fizer uma analogia a pássaros, né? Tem comida disponível, tem bênçãos disponíveis aí para todo mundo. Mas quem está disposto a voar para pegar aquela comida ou aquela bênção e ser a bênção e inspirar os outros com esse voo e dar o próximo passo e fazer uma ação. Então, se a gente ficar esperando, todo mundo esperando, como é que a gente vai ver uma mudança? Né? A gente Verdade. precisa ser a mudança. Então, eu sempre acreditei muito nisso. Eu nunca fui de. Eu acredito que nós somos o milagre, sabe? Que, por exemplo, através de uma pessoa, a gente pode escutar a resposta que a gente está buscando. Então, ficar achando que o milagre às vezes vai bater na nossa porta e que alguma coisa vai acontecer, sendo que às vezes ele já está ali na nossa frente. Alguém já falou alguma coisa, mas eu não estou dando ouvido, eu não acredito. Eu não vou para ação porque eu tô com medo, eu quero controlar o resultado. Mas a ajuda geralmente também só chega para quem pede ajuda, para quem está disponível, né, para que aquilo aconteça. Então, acredito muito nisso. E o que que você entende daquela pessoa que é famosa assim? Reclamar não vai adiantar nada. Que eu tenho um lema também, né? Que quanto mais eu agradeço, mais eu sou abençoado. Não importa. Antes de pensar e reclamar, agradeça, né? Eu já Sim. acordo assim, ó. Graças a Deus, nossa, eu estou vivo, eu tenho aqui a minha casa. Não sou o homem mais rico do mundo, mas eu sou rico de espírito, eu busco essa riqueza do espírito. O que a gente pode aprender da riqueza do espírito? Olha, eu acredito muito que é primeiro ser para depois ter. Então, se a gente nutre o nosso espírito e o nosso ser, e a gente já acredita que a gente é abundante, que a gente tem sucesso, o ter é uma questão de tempo. Mas a gente muitas vezes quer primeiro ter antes de ser. Verdade. E aí, às vezes até a gente conquista coisas, mas a gente continua triste. A gente continua ingrato e reclamando. Então, quando a gente consegue trabalhar primeiro o ser, né, e o nosso espírito, a nossa mente treinada de forma positiva, trabalhando a gratidão, porque tem uma professora de constelação que ela fala, a gratidão é a graça em ação. Então, ser grato é mais do que agradecer a minha vida, né? E a respirar. É o que que eu faço com a minha vida. Verdade. Então, é que ação que eu tomo com a minha vida. Aí eu demonstro gratidão e faço valer a pena. Então, e quem escolhe reclamar, eu costumo dizer que a gente tomar uma ação para resolver o problema ou ficar reclamando vai demandar o mesmo tempo, a mesma energia. E quando eu reclamo, eu fico, parece que clamando, eu aumento o problema. Eu chamo mais problema. Ao invés de que quando eu aceito que eu tô com aquele desafio, e aí eu olho para ele e falo, tá, se ele veio para mim, eu tenho um jeito de resolver. Ou eu vou pedir ajuda para alguém que eu acho que que possa me ajudar a resolver. Enfim. E aí eu agradeço a oportunidade de ser útil. Porque eu acredito que a gente aqui, cada vez que a gente vence um obstáculo, que a gente supera um desafio, a gente aprende algo novo e evolui.
Então, nunca vai ter momento certo, nunca vai ter vida perfeita. A gente está aqui para ser feliz. Os problemas vão Verdade. existir, mas eles são pequenos perto da graça e da bênção que é estar vivo, né? E o que falta na pessoa sacar que o simples é a coisa mais fácil do mundo? Sim, Falta o quê? Às exatamente. vezes, algumas pessoas. O que que você vê no seu ponto de vista perante todas as experiências que você já teve e continua tendo, e ajudando a cada Olha, um? eu acho que, pelo menos para mim, assim, uma coisa que me impactou muito foi primeiro descobrir o amor que tinha dentro de mim, sabe? E a minha capacidade de amar, assim. E depois saber e reconhecer da onde eu vim, sabe? As minhas raízes, assim. E perceber a força que tinha na minha história de vida e que tem na vida de todas as pessoas. E a gente muitas vezes quer excluir partes dessa história que machucam a gente, que não foram do jeito que a gente gostaria. Só que se eu excluísse exatamente essa parte da minha história, eu não teria me tornado a pessoa que eu sou hoje. Verdade. Então, acho que curar, aceitar isso e trabalhar isso dentro de mim foi algo que me trouxe muito essa aceitação, sabe? Essa felicidade no simples na minha vida, assim, de ser quem eu sou, de que não dá para eu querer ser outra pessoa. Eu sou a filha da Roseli e do Pablo e eu tenho essa história e eu nasci nesse lugar e eu vou fazer o melhor que eu posso desse lugar. Não dá para me comparar e querer fazer do lugar de outra pessoa. Verdade. É questão do ser o protagonista, né? Sim. E acho que de ser de se sentir conectado com a força, né, das suas raízes, da sua história, para você realmente conseguir tomar as rédeas da sua vida e se sentir conectado com isso. Porque eu costumo dizer que a gente funciona igual uma árvore. Por mais que chova numa árvore linda, estrondosa, os nossos nutrientes só entram pelas raízes. Então, por mais que eu tenha dinheiro, que eu tenha ótimos relacionamentos, muitos amigos, da onde vêm os nutrientes para eu me sentir grato pela minha vida, feliz, nutrido, forte? Dos meus pais. Então, não tem nada que iguale mais a gente como seres humanos, porque todo mundo nasceu de um homem e de uma mulher, seja lá como for. Então, Verdade. para mim, assim, essa consciência, né, foi muito transformadora, assim, de me igualar e não ter medo de falar com uma pessoa importante, de falar de alguém que tem um cargo, que entende de assuntos que eu não entenda, e de me colocar no meu lugar de humildade, sabe? Mas de contribuir do meu lugar. Acho que é isso. Olha, estamos aqui aos 55 minutinhos e hoje passou aqui pessoas ilustres aqui, todo mundo é ilustre, cada um tem o seu valor, a sua importância, de cada um que passou por aqui. Muito obrigado a Paula, obrigado a Luciana, obrigado ao grande ator Vicentino Gomes, grande ator, obrigado também. Juliana, Reginaldo, a todos que passaram por aqui, meu boa noite. Mas aí antes, eu quero fechar com uma foto, né? A tradicional foto que eu faço aqui, que eu vou lhe mandar um recorte dos melhores momentos de todos esses slides que eu fiz aqui. Ah, eu amei, foi um presente. Todos essas memórias aí, dessas fotos que você foi trazendo, eu amei. A vida é feita de memórias, não? É isso aí, de experiências. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ajustar. Vamos lá, uma Peraí, foto? deixa eu arrumar o cabelo. Vamos lá. Foi? Aí, pronto. Em Ai, mente gente, aí muito alguma obrigada. mensagem? Alguma frase que impactou você para fechar a live? Ai, Thiago, eu acho que a gente tomara que muitas pessoas aí que assistam e que estejam aqui com a gente tenham coragem de dar voz ao sonho aí que martela o seu coração, porque eu acredito que a gente está aqui para materializar e realizar os sonhos que estão aí no nosso coração. A gente tem essa capacidade de tornar coisas intangíveis em coisas tangíveis para os outros. Então, que a gente consiga, sabe, com muito amor,
colocar os nossos dons, talentos para o mundo, para poder contribuir e tornar esse mundo melhor, sabe? Então, é isso que eu acredito. E eu Ó, quero agradecer muito, 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 muito olha de estar aqui. só, a coragem de dar voz ao sonho. Assim diz a Paula, perfeitamente. Que Isso possamos aí, exercer isso. e a Paula coloca uma voz maravilhosa, né, nesse sonho. Ela é um exemplo aí que faz isso com essa voz maravilhosa que ela tem. Karina, eu quero agradecer primeiramente pelo convite. E quanta coisa boa a gente falou, né? Quantos assuntos aqui comentamos, né? Verdade. E por favor, deixe as redes sociais, o YouTube, o Instagram. Avisa pra galera aí como é que vamos localizar você. Então, meu Instagram é Kalozov e eu também tenho o Facebook, Karina Lozov, para quem Uhum. quiser me encontrar. E vai ser um prazer falar sobre terapia, desenvolvimento humano, que eu puder contribuir aí. E eu acredito muito na colaboração que a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então, agradeço a Paula, porque foi ela que fez essa conexão. Ela é maravilhosa. Obrigada por estar aqui. Obrigada a todos vocês. Thiago, pelo convite e pela sua coragem também de ir em busca dos seus sonhos e de estar aí dando voz como comunicador. É incrível, viu? Parabéns. E obrigada, gente. Beijo no coração de todos vocês. Ó, a live vai estar disponível aqui pelo IGTV e também estará no YouTube lá no Thiago Comunicador. Show. Muito obrigado, tá bom? Foi uma maravilha conversar com você. Sabia que ia dar certo isso aqui, porque uma coisa eu tenho, empatia. Nós temos. Isso aí, nós temos. Que Foi possamos lindo. viver, né? Exercitar a empatia, o amor pelo próximo e nada, Sim. nada de reclamar. Agradeça, que a Agradecer. vida é no piscar de olhos. Então, Isso vamos aí. agradecer. E viver hoje. E viver o hoje, que é o presente que a gente tem. É onde a gente pode fazer muita coisa. Olha, Karina, muito obrigado mais uma vez e desejo muito sucesso em seus projetos, que você possa atingir níveis assim espetaculares, de acordo com a essência que você transmite aqui, que é maravilhosa. Amém. Amém. Você também, viu? Que a gente possa tocar muitos corações. Ok. Grande beijo. A todos, muito Obrigadão. obrigado. E aqui estamos se despedindo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.